Em tempo nenhum no tempo de Deus, porque você vai ouvir falar sobre isso agora. Vamos falar hoje de Cronos e Kairos. O que eu quero falar com você? O versículo de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, fala assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A palavra, nesse versículo tem a palavra tempo duas vezes. O primeiro tempo é o tempo Cronos e o segundo tempo, o tempo Kairos. Então ficaria mais ou menos assim: tudo tem o seu Cronos determinado e há Kairos para todo o propósito debaixo do céu. O que o tempo está fazendo com as tuas decisões? O que você está permitindo que o Cronos estabeleça e limite as tuas decisões? Porque muitas vezes você começa a prestar atenção nos eventos da tua vida, naquilo que você precisa fazer, e você começa, sem perceber, a tomar decisões baseadas no Cronos. Ah, não vai dar tempo. Ou, não sei se eu tenho tempo para isso, deixa eu olhar na minha agenda. Tudo isso é Cronos. Cronos é uma medida linear de um período. É aquilo que a gente usa para marcar hora, minuto, dia, mês, ano, década, séculos. Quando eu falo disso, eu estou falando de Cronos. Eu estou falando do dia que a pessoa nasce até o dia que a pessoa morre. Isso é Cronos, é medida linear de um período de tempo, medida linear que vai te mostrar em que exatamente ponto do tempo você se encontra, em que ponto do tempo você está. Você está nascendo, você nasceu, você está crescendo, você está na infância, você já está na fase adulta, você vai morrer, você está morrendo. Em que parte do Cronos, em que ponto desse período linear você se encontra hoje? Diante disso, a gente precisa refletir um pouquinho sobre as nossas decisões, entendendo que nós somos espírito. Espírito que foi soprado da parte de Deus, nós temos a mesma essência que Deus. Deus não está preso no Cronos. Deus não é limitado pelo Cronos. Deus não define aquilo que são os propósitos dele ou aquilo que vai acontecer no futuro ou no passado pelo Cronos. O Cronos existe para nós, que um dia deixamos de ter vida, porque no Éden foi escolhido comer do fruto do bem e do mal, e a partir daquele momento o Cronos estabeleceu a corrupção do tempo, ou seja, desde o momento que você nasce, o teu corpo começa a se corromper pelo tempo e começa a se deteriorar. É menos um dia de vida. Nossa, que versão pessimista, que forma pessimista de pensar no tempo. Cada dia que eu estou vivendo é menos um dia. Se você estiver limitado no Cronos, é exatamente isso. Triste desse jeito. Se você se define pelo Cronos, a cada dia que você vive, na verdade, é menos um dia de vida. Agora, se você se define pelo Kairos, que é o tempo oportuno, aquele que tem o início e o fim, o alfa e o ômega, Jesus Cristo, a eternidade, o propósito, então você não tem menos um dia de vida, você tem ciclo. Eu tenho ciclos de tempo, eu discerno esse ciclo e as minhas decisões ajustadas com o Kairos faz com que coisas aconteçam independente do Cronos. Ficou complicado, eu vou dizer de novo. Se você toma suas decisões baseadas apenas no Cronos, você fica limitando o poder de Deus na tua vida. Você limita aquilo que você pode fazer e realizar para o reino. Você limita a atuação que Deus pode fazer através de você. Porque não é sobre mim, não é sobre você, é através de nós. Tudo é sobre Deus. E Ele quer nos usar para que esse tempo dele, do reino dele, seja estabelecido. Que tempo é esse? Tempo Kairos. No tempo Kairos, o Cronos não manda. O Cronos não determina. Então não interessa se você tem idade ou não. Não interessa se faz tempo ou não. Não interessa se dá tempo ou não. Porque quando você está ajustado com o propósito de Deus, você sai do Cronos e você permite que o Kairos te ajuste. E no Kairos, como você está alinhado com a eternidade, as coisas podem acontecer em tempo recorde, em Cronos recorde, porque eu ajustei com Kairos. Quando eu ajusto com Kairos, o Cronos é em tempo recorde. Se eu tenho Cronos determinado para todas as coisas e a Kairos para todo o propósito debaixo do céu, tudo que precisa ser liberado é liberado da parte de Deus. Aparece dinheiro na tua conta, alguém vem e oferece carona, recebe uma ligação, alguém aparece na sua frente para você orar e para falar de Jesus. Parece do nada, parece coincidência, parece acaso, mas não é nada disso porque você não está mais no Cronos, você está andando pelo Kairos.
E o que isso tem a ver com a gente? Com aquilo que a gente tem entendimento, tem tido entendimento do reino? Exatamente o nosso tempo de resposta. Eu quero te dizer qual é o propósito dessa live. É dizer que nós precisamos ajustar o nosso tempo de resposta. Presta atenção. Nós temos dado respostas pelo Cronos. Nós precisamos estar alinhados e ajustados para dar a nossa resposta pelo Kairos. Quando eu estou ajustado pelo Kairos, o meu tempo de resposta não tem a ver com a minha idade cronológica, o meu tempo de resposta não tem a ver com aquilo que são as minhas tarefas no dia, o meu tempo de resposta não tem a ver com as minhas cobranças pessoais, empresariais, ministeriais, familiares. O meu tempo de resposta não tem a ver com aquilo que é a minha agenda humana. O meu tempo de resposta está alinhado com aquilo que é o tempo da eternidade de Deus. E eternidade é aquilo que não tem começo nem fim. Ele é eterno, ele está além de um tempo linear. Ele tem várias dimensões. Por isso que a graça de Deus ela pode ser apresentada de multiforme, várias formas. Várias maneiras, porque ela não está limitada em apenas uma forma, em apenas uma linha. Então, quando eu ajusto a minha resposta, a minha decisão no Kairos, as outras dimensões vêm e cruzam o caminho e aquilo que era improvável no Cronos acontece. Melhor definição de milagre. O milagre, aliás, é pra gente, sabia? Quem deu essa definição de milagre foi a gente, que acha que não pode acontecer, que é impossível. Para Deus não existe milagre. Já parou para pensar? Porque se para Deus não existe impossível, eu não preciso delimitar que Deus é Deus do milagre. Milagre é uma definição humana, porque para mim é impossível, para Deus não é. Se para Deus não é, e Deus está pelo Kairos, ele está na eternidade, ele está naquilo que é além do limite linear de tempo, do Cronos, significa que aquilo que precisa acontecer para que o propósito dele se cumpra, não vai ser limitado pelo Cronos. Vai acontecer nas multidimensões, cruzando, estabelecendo o propósito que ele já definiu, manifestando aquilo que é a glória dele, manifestando aquilo que é o propósito dele. Aí você pode me perguntar, tá bom, Paulitias, mas o que eu tenho a ver com tudo isso? Nós precisamos ter velocidade nas nossas respostas. Presta bem atenção nisso. Nós precisamos ter velocidade ajustada ao Kairos nas nossas respostas. Sabe por quê? Porque obediência fora do tempo, ela é desobediência. Obediência, para ela ter acontecido e para gerar sucesso, sucesso é consequência da obediência. Você vai ter sucesso naquilo que você faz, nas suas escolhas, nas suas decisões, se ela está ajustado à obediência. Mas você precisa prestar atenção numa coisa. Obediência está ajustada ao Kairos. Se você responde fora do tempo, é desobediência. Sua mãe fala assim, fulano, coloca o lixo para fora que vai passar o lixeiro. E a sua mãe começa, põe o lixo para fora que daqui a pouco o lixeiro passa. Já vou! Põe o lixo para fora que daqui a pouco o lixeiro passa. Já vou, tô indo. Todos aqueles gerúndios que a gente costuma usar, o lixeiro passou. Você resolve obedecer, você pega o lixo, põe para fora. Quando você chega na rua, a rua tá limpa, vazia, porque o caminhão do lixo já passou. Te pergunto, você obedeceu? Você vai afirmar, declara com todas as suas forças que você obedeceu aquilo que a tua mãe pediu. Era para pôr o lixo para fora e você pôs. Mas qual era o propósito de pôr o lixo para fora? Não era para que o lixeiro pegasse e recolhesse o lixo? Se você fez isso fora do tempo, você desobedeceu. Porque a tua atitude, a tua decisão, o teu tempo de resposta foi fora daquilo que precisava para cumprir o propósito. O propósito era colocar o lixo para fora para o lixeiro levar. Como você demorou para responder, o lixeiro passou e o lixo ficou. E aí você vai ter que dizer para tua mãe por que o lixo ainda está no latão. Ela fala, mas você não pôs para fora? Não, eu pus, mas é que eu tive que voltar porque eu perdi o tempo. Eu perdi o tempo de resposta. Eu tenho uma pergunta para te fazer agora. O que você tem respondido para Deus das decisões que Ele tem pedido para você tomar? Porque Ele já tem despertado o teu propósito. Ele já tem falado com você aquilo que você precisa fazer. E você precisa ser uma pessoa livre para servir. Então você acha que ser livre é eu vou abandonar tudo, eu vou sair do trabalho, eu vou fazer aquilo e vou ficar enfiado na igreja. Mas aí você só serve aquelas pessoas que te aplaudem. Você tem que ser livre, inclusive das pessoas para servir.
Presta atenção, eu tenho que servir inclusive quem me desagrada. Isso é o segredo espiritual do serviço. Se eu estiver livre das pessoas, eu não vou ficar confinado, limitado em servir só quem me aplaude. Jesus não fala para dar outra face? Jesus não fala que eu tenho que prestar atenção como é que eu tenho que me comportar quando as pessoas me ofendem? Eu tenho que perdoar quem me ofende? Senão eu começo a fazer validações e classificações humanas. E aí eu escolho quem eu quero servir. Querido, você não está recebendo galardão nenhum disso. E você também não serve para ter o galardão. Você não tem que tomar as suas decisões baseadas naquilo que você vai receber. Nem pode ter o teu parâmetro de serviço por aquilo que as pessoas impõem sobre você. Porque evangelho não é imposição, evangelho é graça e reino. Evangelho é eu receber o sacrifício de Jesus Cristo e eu ter consciência de que a minha existência nesse mundo é para que outras pessoas se acheguem a Jesus também. Então é serviço. Eu não faço porque alguém pediu ou porque alguém mandou. Eu faço porque eu tenho consciência daquilo que eu sou. E o meu tempo de resposta é rápido. O meu tempo de resposta não depende do Cronos. O meu tempo de resposta é no Kairos. Se eu tiver ajustado com aquilo que é o propósito de Deus, o Kairos faz as coisas se encaixarem. E aquilo que demoraria 10 anos para acontecer, eu faço em 1. Aquilo que eu levaria 1 ano para acontecer, eu faço em 1 mês. Só é possível viver essa palavra se você estiver ajustado com o Kairos. E o que eu quero declarar sobre a tua vida hoje, você vai começar a perceber os ciclos. Você vai começar a discernir esses ciclos. E quando Deus te pedir uma resposta, o teu tempo de resposta vai estar ajustado com o Kairos e não com o Cronos. E talvez você tenha assistido essa live, já assistiu as outras, já pensou, alguém já te falou de África, você pensou, não, agora eu não tenho tempo. Quando eu tiver tempo eu vou. Então eu vou falar uma coisa para você. Se você entendeu o Cronos e o Kairos, para de dar tua resposta no Cronos e começa a responder pelo Kairos. Começa a dar respostas pelo Kairos, porque é tempo de ajuste, é tempo de nós enxergarmos aquilo que o Senhor quer fazer e através de nós. Então eu preciso que você tome uma decisão hoje. Você vai dizer assim, eu quero responder no Kairos, chega de Cronos. E se você entendeu que essa chamada é para você, você não pode mais responder no Cronos. Você precisa estar alinhado e ajustado para responder no Kairos. O tempo é agora. O tempo oportuno. Kairos fala do tempo oportuno, tempo da oportunidade. E muitas pessoas acham que oportunidade é cair do céu. Não, eu nunca tive oportunidade, nunca me deram oportunidade. A palavra oportunidade tem dentro dela a palavra porto. O porto tem a ver com navios. Quem vai até quem? É o porto que vai até o navio ou é o navio que vai até o porto? Óbvio, é o navio que vai até o porto. Deus não me dá uma oportunidade. Quando eu tiver uma oportunidade, eu vou fazer. Eu estou falando exatamente o contrário do que a palavra significa. Se eu vou responder no Kairos, eu vou agarrar o tempo oportuno e eu vou de encontro à oportunidade. A oportunidade é agora, então eu vou responder aqui, eu quero Kairos. É entender que aquilo que você está ajustado com o Kairos do Senhor faz com que as janelas do céu se escancarem e toda a provisão necessária venha na tua vida. Isso aqui é uma chamada para você responder com velocidade. Não a velocidade do Cronos, mas a velocidade do Kairos. Não mais o Cronos sobre a tua vida. Não tem a questão da idade, não tem a questão do tempo, tem a questão de você estar alinhado para que o Kairos se manifeste e o tempo oportuno do Senhor aconteça. Te amo demais, até a próxima. Tchau, tchau.